Fala pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou o Alexandre e hoje vamos analisar um dos heróis que mais mudou o meta, mais mudou no meta depois da chegada das relíquias lendárias, que é o Satori. E hoje eu vou adiantar uma coisa para vocês. Muita gente está olhando apenas a relíquia de nível 30 do Satori, né? A relíquia de nível 30, porque é forte, mas a pergunta mais importante para vocês não é qual o máximo potencial do Satori. A pergunta que realmente importa é até onde vale a pena investir para você ter praticamente todo o poder do herói Satori sem gastar uma fortuna e ficar competitivo nas batalhas. E é isso que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, porque convenhamos, desbloquear uma relíquia já é caro. E vai para o nível 10, custa aí umas bagatelas de dinheiro. Nível 20 já começa a entrar no território de baleia. No nível 30, aí é um investimento gigantesco de baleias, seja em dinheiro ou meses de recursos acumulados aí, juntando relíquias, relíquias para subir a relíquia. Então, fragmentos de relíquia, no caso. Então, vamos analisar habilidade por habilidade, descobrir exatamente onde faz sentido parar ou continuar investindo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender como funciona o Satori. E antes de falar das relíquias, precisamos entender a base do personagem. O Satori continua sendo um mago focado em acumular Foxfire Marks, as marcas da raposa. Quanto mais marcas os inimigos possuem, mais explosivo fica a ultimate dele, que é quando ele carrega de energia. Isso é importante porque praticamente todas as relíquias lendárias giram em torno de acelerar o potencial com esse sistema de marcas. Então, quanto mais marca, mais explosivo o Satori fica. Agora vamos ver as skills do Satori. A habilidade primeira dele aqui é Ultimate, quando o Satori carrega energia. Essa é a habilidade principal do Satori, pessoal. Quando ele usa Ultimate, ele causa dano baseado na quantidade de Foxfire Marks acumulada nos inimigos. Quanto mais alvo tiver, maior a explosão de dano. Na prática, essa habilidade é o motivo pelo qual alguns Satoris simplesmente apagam um time inteiro em poucos segundos. Se você já tomou uma explosão de 50 100 marcas acumuladas do Satori, sabe exatamente o que eu estou falando. Outro detalhe muito importante, durante a animação da Ultimate, o Satori fica imune a controle. Isso já era forte antes de chegar às relíquias, mas agora ficou ainda melhor. No nível 10 de relíquia, acontece a primeira grande melhoria do Satori. Agora, ao usar a Ultimate, o Satori remove todos os efeitos negativos dele mesmo e fica imune a novos debuffs durante a execução da habilidade. Isso significa remove silêncio, remove maldição, efeitos de dano, controles e debuffs. Ou seja, você vê aqui em cima da cabeça dele, aqui durante a execução da skill, que ele está cheio de efeitos negativos e ele limpa quando usa a Ultimate. Então, na prática, isso aumenta muito a consistência do herói. Antes, existiam situações onde ele sobrevivia, mas entrava no Ultimate enfraquecido. Agora ele praticamente reseta tudo, fica limpo e, na minha opinião, essa relíquia vale muito a pena. Sim, vale muito mesmo. Só que é um dos melhores upgrades, o nível 10 do Satori. Se você gosta do Satori e pretende usar ele em guerra, na arena, em grande arena, esse é um investimento que realmente muda muito o desempenho dele. Então tem que pensar aí nesse ponto. Agora a habilidade 2, que é Spirit Banishment. Essa habilidade atinge todos os inimigos do Satori. Então, além do dano mágico, ele aplica uma marca da raposa. E existe uma mecânica extremamente importante. Para cada herói do caminho do mistério, da facção do mistério, ele aplica marca extra. Por isso, vemos times de Satori funcionando bem com Amira, Lian, Celeste, Miu, Fólio, Cascade, heróis da facção do mistério. Você usa mais rápido as marcas e acumulam o dano e fica mais explosivo. O Satori fica muito explosivo com aliados do mistério no time. Tá certo? E aí ainda a segunda habilidade tem melhoria lendária. Olha só, que no nível 20 essa habilidade passa a aplicar mais uma marca adicional.
porém não muda completamente o funcionamento dele. É um aumento de velocidade na geração de marcas, não é um efeito revolucionário como no nível 1 e 10, mas vale a pena. Depende. Para o jogador que gasta pouco e são free-to-player, eu provavelmente pararia no nível 10. Se você é low spender, free-to-player, para no nível 10. O salto entre o nível 10 e 20 custa recurso demais para um ganho relativamente não tão importante quanto o 1 e 10. Você sente diferença? Vai sentir sim, bastante. Mas não sente uma diferença proporcional ao custo que é para subir até a relíquia roxa aqui. Tá certo? Agora a terceira habilidade, que é o Centurial Wisdom, é uma das habilidades mais subestimadas do Satori. Toda vez que ele causa dano com sucesso no inimigo, ele rouba a inteligência dos inimigos, ou seja, ele diminui o ataque mágico e diminui a defesa mágica do inimigo. E o mais importante, esse roubo é permanente e dura até o final da batalha, ou seja, enquanto a luta avança, o inimigo fica mais fraco e Satori fica mais forte. Além disso, os ataques básicos restauram a vida, ou seja, é como se fosse um vampirismo, ele vai ficando sempre com a vida cheia. Por isso, muitas vezes, olha aqui, ele parece que não está morrendo na batalha. E quanto mais tempo a luta dura, mais perigoso ele se torna aplicando marcas. Então é isso aí, pessoal. Agora a quarta habilidade passiva dele. Essa habilidade aqui é a marca registrada do Satori. Todo mundo que conhece Hero Wars de longa data sabe que essa aqui é a principal dele, que ele aplica 9 marcas no inimigo que ganha bônus de energia, tipo Jorgen, óleo. E esses inimigos morrem muito rápido, não dura muito tempo na batalha. Em certos confrontos, o próprio inimigo acaba se condenando sozinho, igual, né? O Orion aí, por exemplo. Quanto mais energia extra recebe, mais marcas acumula. E quando chega a ultimate do Satori, bum, os inimigos explodem num único ataque. Às vezes até o time inimigo todo explode. Eu já fui explodido e acho que você também. Bom, vamos ver aqui a relíquia de nível 1, Searing Claws. Agora chega a primeira relíquia lendária do Satori. E sinceramente ela já é boa demais. A cada 17 segundos, olha só, a cada 17 segundos, os inimigos marcados, ele verifica os inimigos marcados aqui e se ele verifica se eles possuem marcas, causa dano mágico sem consumir as marcas que já estão lá. E se ninguém estiver marcado, aplica 6 marcas em todos os inimigos. Isso resolve um problema antigo do Satori. Partidas onde ele demorava para começar a acumular pressão, agora, galera, ele gera valor automaticamente durante a luta. Vale a pena? Com certeza. Se você comprou apenas o passe e desbloqueou a relíquia, já recebeu uma melhoria relevante. O nível 1 entrega bastante valor pelo investimento. E, na minha opinião, é uma melhoria insana para o Satori. Então, se você comprar o passe, vale muito a pena aqui. Bom, a relíquia de nível 30, galera, é Cunning Fox. Essa é a habilidade do nível máximo de relíquia, e também a mais cara para o Satori. Quando o inimigo possui 4 ou mais marcas, ele causa 50% menos dano ao Satori. Sim, 50% menos do dano, né? É um valor absurdo só receber a metade do dano. Na prática, transforma o Satori em um personagem muito mais difícil de eliminar. O problema você já sabe, o custo para chegar até a relíquia de nível laranja, que dourada, é gigantesco. E para chegar ao nível 3, você precisa de aí cerca de 2.880 fragmentos de relíquia. Estamos falando de um investimento enorme. E a minha pergunta é, você realmente precisa disso? Na minha opinião, não. Ao menos que você seja um grande gastador, ou esteja disputando níveis mais altos do servidor, como Liga Royal. Aí sim você precisa dessa relíquia mesmo, porque senão você vai ficar para trás. Agora vamos ver o impacto das relíquias do Satori no meta. No meu ponto de vista, as relíquias fazem duas coisas importantes. Primeiro, elas tornam o Satori mais consistente. Segundo, elas vão reduzir uma das maiores fraquezas dele, que era depender demais da ultimate perfeita. Agora ele gera pressão durante a batalha toda, e o resultado, hoje ele continua sendo um dos melhores magos do caminho do mistério e ganhou ainda mais força em composição focadas em controles e desgastes, né?
E até onde vale investir? Se eu estiver começando hoje, free to play, relíquia nível 1. Pararia aqui mesmo. É um excelente custo-benefício. Jogador que compra apenas passes. Né? Relíquia nível 10. Esse é provavelmente o melhor ponto de parada. Você ganha imunidade a debuff. Essa imunidade é praticamente a melhoria mais impactante do conjunto. Jogador médio que investe regularmente. Relíquia de nível 20 já começa a entrar em território caro, mas ainda é justificável para quem usa Satori como herói principal, principalmente os baleias. Se você for um baleia, tem que ter nível 20 e principalmente ainda 30, que é muito mais forte, muito forte mesmo, só que o custo para chegar no nível 30 hoje em Hero Wars Alliance está brutal. Então vamos aqui atacar, vamos tirar a Birna para não dar energia para o Satori, que ela ganha energia. Eu vou deixar até esse time aqui. Só que eu vou adicionar quem a gente quer testar, que é o Satori, tá bom? Olha só, vou deixar ele aqui com eternidade, nem é um time tão bom. Mas ele vai ter aqui proteção da Electra, o tempo, diminuindo o tempo aqui. O Phobos vai atacar o herói com maior ataque, mais provavelmente deve ser o Satori mesmo, até o herói mais forte aqui. Mas tem o Fólio também, com 170. E a minha Iris aqui, que tá monstruosa, talvez ela ganhe a batalha sozinha. Vamos ver. As skins deles estão vazias, dele tá vazia. Ó a batalha, vamos lá. O Satori já aplicou marca. E eu acho que a Iris ganhou a batalha sozinha, né? Logo ele vai, nem deu tempo. Essa batalha não contou, pessoal. Vamos para outra, então vamos ver outra aqui. Um time parecido de novo. Só que agora eu vou tirar a Iris, que ela tá muito forte. Vamos deixar aqui. Vamos fazer um time de Satori. Vou botar um Julius. A Miu é da facção do Mistério, tá bom? Então combina muito com o Satori. Eu vou botar também aqui. Quem mais do Mistério? A Sona também do Mistério. E eu vou deixar o Aidan de curandeiro aqui, porque ele tem muita sinergia com o Julius aqui pro escudo, tá bom? Acho muito legal aqui a sinergia dele, além de ser um curandeiro excelente. Então vamos na batalha aqui, vamos ver o que vai ser. Eu peguei outro time de Satori fraco aqui de novo, né? Vamos dizer que eu tô amarelão aqui, né? Lá vai. Vamos ver essa batalha, galera. Olha só. E lá vai Satori pra linha de frente. A ração aqui que é a pior de todas, né? Olha só. Agora vai Satori. Lançou as marcas Vupinas e levou aqui uma rajada da Sona. E olha as marcas, Foi. E Satori que atacar primeiro ganha aqui, hein? Agora vai. Quase que eu perdi aqui, pessoal. Fiquei com medo aqui. Meu Satori tá fraco. Então vamos lá. Eu vou deixar o Aidan, tá bom? Deixei o Aidan porque ele não tem energia bônus, essas coisas. Olha só, vamos de novo. Um time bom aqui, o Aidan da facção. Vamos ver. Dá pra botar Celeste de curandeiro aqui, pessoal. Também fica bom, hein? Opa. Principalmente quando a Celeste ganhar relíquia, vai ficar muito forte aqui com o Satori. E lá vai. Ganhou fácil. Bom, pessoal, para encerrar esse vídeo, eu quero saber a opinião de vocês. Vocês pretendem parar no nível 1, 10, 20, 30 ou vão tentar levar o Satori até a relíquia lendária máxima? Deixe nos comentários o nível que você pretende chegar. E se for comprar na loja Hub, onde tem as melhores ofertas de relíquia, não esqueça de usar o código Alexandre Games. Isso me ajuda bastante e não custa nada para vocês. E assim eu trago mais conteúdos como esse. E até o próximo vídeo também. Muito obrigado por assistir, até mais. Valeu, tamo junto.